A gente dá atenção à sua saúde enquanto você descansa a mente. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Olá, estamos chegando para o nosso programa Viver com Saúde. Já iniciamos o mês de dezembro e a Unimed Erechim, com médicos parceiros, realiza o Dezembro Laranja. E você sabe do que se trata esse assunto? No programa de hoje nós vamos conversar com a doutora Jaqueline Greff, que vai nos falar um pouquinho da importância dessa campanha e como você pode se beneficiar com essa atitude inovadora que a Unimed já realiza há um bom tempo, mas todo ano com novidades. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Sandra. Doutora, Dezembro Laranja, como é que surgiu essa campanha e como a Unimed abraçou? Na verdade, essa campanha existe há vários anos e ela foi instituída pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, justamente com o intuito de chamar a atenção da população em geral para a prevenção do câncer de pele. O mês escolhido foi o mês de dezembro, justamente por ser o início do verão, né? E o laranja em função do sol, né? Então é uma campanha que existe a nível de Brasil, são inúmeras as cidades que realizam a campanha na mesma data, né? Que é estabelecida ano a ano, geralmente é no primeiro sábado do mês de dezembro, né? Nós aqui em Erechim também faremos nessa data do dia 7, e com esse grande objetivo da gente estar alertando as pessoas, dando orientações, dando dicas e atendendo um número pré-estabelecido de pacientes e pessoas que tenham suspeita de doenças de câncer de pele ou doenças afins do câncer de pele. O porquê da parceria com a Unimed, né? Na verdade, aqui em Erechim, no início a gente tinha uma certa dificuldade em realizar a campanha, porque a Sociedade de Dermatologia exigia que tivesse vinculação com um serviço público de saúde. E nós não tínhamos isso aqui. E da ânsia que a gente tinha de poder fazer a campanha também, a gente então acabou com essa parceria que a Unimed faz com a gente. Esse ano, então, é uma parceria Unimed com o Instituto Unimed e os dermatologistas, né? E um número de colaboradores da própria Unimed que se voluntariam para estar junto com a gente neste momento. Serão oferecidas quantas consultas e como as pessoas têm acesso a essa consulta? Então, nós vamos estar atendendo esse ano 100 consultas gratuitas, né, então direcionadas especificamente para doenças de pré-câncer e câncer de pele, sendo que a gente tem uma forma de fazer uma pré-seleção dessas pessoas. Como que vai acontecer? Na sexta-feira próxima, no dia 6, né, entre o horário de 15 horas e 20 horas, lá na sede da Unimed Erechim, então estará acontecendo uma triagem, né, onde profissionais já treinados previamente vão estar avaliando as pessoas que forem chegando dentro deste horário para ver se elas estão dentro, né, do protocolo da campanha de prevenção ou não. Né? A gente sabe que as pessoas hoje têm uma carência muito grande em algumas especialidades aqui, não oferecidas pelo SUS, né? A dermatologia é uma delas. Então, quando a gente fala em campanha, muitas vezes se confunde com atendimentos de consultas, mas não é esse o objetivo, né? É o objetivo justamente estabelecido por uma sociedade de uma especialidade e que nós aqui faremos da mesma forma. Então, as pessoas vão passar por essa triagem, as que estiverem dentro, né, dos requisitos para estar participando da campanha, então, no sábado, né, a partir das 8 horas, vão voltar, vão retornar e aí sim vão estar sendo atendidos pelos dermatologistas que participarão da campanha. Doutora, e aquelas pessoas assim ó, que vão para essa consulta e de repente se detectou algum problema, de que forma vai se dar a sequência disso? Então, isso eu acho muito importante a gente colocar, porque a gente faz o atendimento e a gente proporciona o tratamento, né? Esse é um dos motivos que a gente acaba tendo que limitar o número de consultas, né? Uma vez que a gente vai estar tratando essas pessoas. Então, as pessoas que tiverem cânceres de pele, então será indicado o tratamento adequado. Dependendo da situação, poderá ser feito o tratamento pelos próprios dermatologistas, mas às vezes a gente tem casos de cânceres mais graves, até a gente tem situações de melanoma, então a gente tem parceria com os cirurgiões,
oncológicos, com laboratório de patologia, que também vai estar fazendo, né, o exame patológico, que nos auxiliam nessa empreitada. E os pacientes que, digamos assim, não têm câncer de pele, mas têm as lesões de pré-câncer, como a gente chama, né, então são as ceratoses actínicas, a gente mesmo vai estar atendendo, fazendo os tratamentos indicados conforme cada lesão. Ok. Doutora, a gente sabe que a maior preocupação das pessoas com a pele é no verão. E algumas ainda deixam de usar os cuidados básicos, que é o protetor solar. De que forma a gente pode orientar as pessoas da importância desta prevenção? A gente vive num país onde a saúde ela não é preventiva, né? Em todas as áreas da saúde se fala muito pouco sobre saúde preventiva. Então, na verdade, quando a gente fala em proteção da pele, ela deve acontecer durante o ano todo. O sol está o ano todo. O raio ultravioleta está presente o ano todo. No inverno, a gente se agasalha mais aqui, principalmente no sul, a gente coloca mais roupa, então a gente está menos exposto. Mas o rosto, muitas vezes os braços, dependendo da profissão exercida, a exposição existe. Então a orientação é que o filtro solar deve ser usado todos os dias, independente da estação do ano, né? Às vezes a gente fala assim que o sol não tira férias, na verdade, né? Ele está presente o ano todo. No verão se acentua justamente por isso, porque a roupa fica mais aberta, as pessoas ficam mais expostas, então elas procuram mais. Mas, na verdade, ele deve ser usado para que tu tenha uma proteção efetiva e não só o protetor. As medidas preventivas associadas a ele, na verdade, né? Com certeza. E a hidratação é uma delas, né? Com certeza. A hidratação tanto pela ingesta de líquidos, quanto a hidratação corporal, sim, né? O uso, às vezes, de produtos adequados dependendo do tipo de pele. A gente sabe que algumas pessoas, por terem peles muito claras, ou às vezes com fotossensibilidade, né, que são aquelas pessoas que já têm uma sensibilidade natural ao sol, elas têm uma predisposição maior a desenvolver doenças, né? Então, e o uso do protetor solar, gente, assim, ele não protege somente do câncer de pele. Ele vai estar hidratando a nossa pele, ele vai estar prevenindo fotoenvelhecimento, surgimento de manchas, né? E N outras coisas que não apenas o câncer de pele. É verdade. Doutora, essa questão é do fator de proteção. Algumas pessoas acham que acima de 30 ele já não faz efeito, que é só marketing, só mídia, tudo isso. É realmente assim? O máximo que a gente deve usar é 30 ou podemos usar 60, 70, dependendo do caso? Não, na verdade, o mínimo que a gente orienta hoje é o 30. Tanto que se você observar, assim, esses filtros mais populares, a gente quase nem vê filtros 15, fator 15. E os filtros que a gente orienta, digamos assim, dentro da ética e da médica, dificilmente tem em fator menor, né? Porque a gente sabe que hoje, pela incidência do raio do sol, pela ruptura da camada de ozônio, pelo fato de que as pessoas realmente se expõem, mesmo profissionalmente, o fator 30, isso foi feito por quê? Por trabalhos, por estatísticas, por pesquisas que mostraram que o fator 30 nos dá em média, uma proteção ideal. Sim. Porque existem situações e situações. Se é uma pessoa, por exemplo, que trabalha sempre na sombra ou está sempre num escritório fechado, né? É diferente daquela outra que trabalha exposto o dia todo. Quem trabalha na agricultura, na construção civil. Então, essas pessoas, digamos assim, que usarem um filtro 30 e vão transpirar, vão suar, esse filtro vai ser eliminado mais rapidamente. Então, nesses casos, algumas vezes a gente orienta filtros mais altos, sim. Né? Pessoas que já tiveram câncer de pele, a gente procura usar um filtro maior, um filtro 50, um filtro 60. E há diferença, sim. Digamos que existe até uma fórmula, digamos assim, que tu calcula o fator ideal, mas existe diferença, tá? Não é um pouco mito essa coisa de que 50, 60 é igual a 30. Não é. Claro que não é o dobro. Tá? Não é assim que a gente tem que ver. Ele dá uma proteção a mais. Tanto que hoje tem algumas indústrias farmacêuticas que adotaram no rótulo dos produtos FPS 30+. Sim, pronto. Vários. Porque daí não confunde tanto as pessoas, né? Mas assim, em média, se você usar no seu dia a dia um fator de proteção solar 30, que tem a proteção do raio ultravioleta A e B, você vai estar protegido
tranquilamente, assim. Vamos dizer assim, exposições mais intensas, aí tu tem que avaliar caso a caso, na verdade, né? Sim. Mas não ter medo de usar o protetor solar. É verdade, hoje eles estão muito tecnológicos, né? Já não deixa a pele gordurosa, toque seco, tem toda essa questão também. A gente ouve muito assim nos consultórios, eu já usei todo tipo de protetor e não consigo usar nenhum. Eu digo, não, pera. Vamos ver o que você usou. Hoje você tem filtro em spray, você tem oil free, você tem em forma de sérum, você tem spray, exato. Você tem toque seco, você tem com ou sem cor, que eu acho que isso é uma coisa bem importante da gente, às vezes, estar orientando, porque as pessoas têm uma ideia de que se criou o filtro com cor com o objetivo de substituir a maquiagem. E não é essa a verdade. Eu ouço muito essa pergunta, mas se eu usar uma base, seja a base que for, da marca que for, com filtro, não é a mesma coisa que eu usar um filtro com cor de base? Não, porque o filtro solar que tem esse pigmento colorido, por que se criou isso? Por que a indústria farmacêutica investiu nisso? Porque o pigmento, ele te dá, tá, uma proteção, de forma simples, uma proteção maior, a mais, do que o ultravioleta A e o B. Ele te dá uma proteção contra a luz visível. Essa que a gente tem aqui, dentro do estúdio, no celular, no computador, a luz da lâmpada, que a gente nem se dá conta que está exposta. Então, esse pigmento, ele dá essa proteção a mais. Tanto que já existe na indústria farmacêutica filtros com cor, mas que quando você passa na pele, ele não fica com cor. Sim. Qual é o objetivo dessa tecnologia? Poder favorecer o público masculino, especialmente, e mulheres que não querem usar base, né? E que tem essa necessidade de ter essa proteção a mais. Então, por isso existem filtros com cor, não com o objetivo de substituir a maquiagem. Tanto que eu oriento assim, olha, se tu quer usar a tua base, que tu tá habituada a usar, ok, mas por baixo você vai ter que usar um protetor, então, sem cor. O inverso não é verdadeiro. Se você optar por um filtro que você adapte a cor, que cosmeticamente você goste na sua pele, pode usar somente o protetor. Não há necessidade de outro produto por baixo. Ok. E no caso das crianças, agora é época de férias, ninguém mais segura dentro de casa, é sol, é piscina. Como é que a gente vai proteger esses pequenos de forma correta? A criançada é complicado, né? Então, assim, qual que é a orientação para as crianças, né? Então, assim, crianças até os 6 meses, né, bebês até os 6 meses de vida, não se recomenda o uso de protetor solar, uma vez que a pele do bebê ela é muito sensível e ela poderá apresentar algum tipo de irritação. Sim. E até porque dificilmente tu vai expor um bebezinho nessa idade, né? Após os 6 meses, então pode ser usado e se recomenda os filtros infantis que existem no mercado, que são filtros sem corante, sem conservante, são filtros sem perfume, né? E existem algumas marcas específicas e eles geralmente vêm com uma proteção 60, 70, não são irritativos para os olhos. Então, por isso que é tão importante em crianças pequenas. Crianças maiorzinhas, já a partir dos seus 6, 7 anos, muitas vezes a gente até já consegue adequar um filtro, aquele filtro que a família toda usa, né? Sim. Mas se for possível, então, se dá preferência ao filtro infantil. E, evidentemente, que todas as outras coisas, né? O boné, a camiseta, isso é uma coisa que também eu vejo muita gente já comprando camisetinha para as crianças com tecido, com proteção UVA e UVB, isso existe, né? E ajuda muito, porque realmente protege. Crianças pequenas que vão ficar na água, né? Porque o protetor, ele acaba saindo na água, né? Então, tu passa na criança uma vez e depois para tu repassar e reaplicar, é meio difícil. É meio difícil. Né? Muito bem, estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai para um breve intervalo comercial e já retorna. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você descobre novos sabores. Hospital Unimed, para você se sentir em casa.
Elite Pós-Graduação Erechim seleciona pacientes modelos para os seguintes procedimentos de rejuvenescimento: toxina botulínica para atenuar as rugas da face, preenchedores para aumentar o volume dos lábios e reduzir sulcos faciais, ozonioterapia, laser terapia, fios de sustentação para a pele flácida estimulando o colágeno, bichectomia para um rosto mais fino e triangular, microagulhamento e muito mais. Todos os procedimentos realizados no curso de pós-graduação com minucioso planejamento e a supervisão de professores renomados. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você faz o que gosta. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. Hoje nós estamos falando um pouquinho sobre o Dezembro Laranja, esse mês em que a gente dedica para cuidar da saúde da pele. Através da nossa pele, muitas doenças podem acabar se instalando no nosso corpo se não estiver de acordo com o que é prescrito muitas vezes pelos médicos. Conversa conosco hoje a doutora Jaqueline Boaz Greff e está nos falando dessa importância que a gente tem que ter em procurar o dermatologista pelo menos uma vez por ano, usar produtos de boa qualidade. Mas não é só o cuidado com o sol, hoje também tem outros fatores que podem desencadear doenças na pele, por exemplo, produtos químicos. Exatamente, hoje um dos fatores, digamos assim, que pode ser um fator de risco a mais, tá? Existem alguns produtos da agricultura, principalmente essa coisa de agrotóxicos, falando de forma geral. Então, assim, que somado à exposição solar e mais o contato de pele com o produto, ele pode sim estar aumentando o risco, né? Então, por isso que hoje a gente, quando orienta o agricultor, né, e hoje as empresas que têm funcionários que estão expostos ao sol, elas estão obrigadas a fornecer o protetor solar, porque ele é considerado um equipamento de proteção individual. E é evidente que tem que orientar também, né, o uso da máscara, o uso do chapéu, a manga longa. Já existe muito essa cultura na nossa região, melhorou bastante, assim, essa conscientização de que eles precisam usar, né? Sim. Eu acho que é importante a gente colocar também, assim, que tipos de cânceres de pele a gente tem, né? Porque às vezes tu fala em câncer de pele, as pessoas associam sempre o câncer da mancha escura, né? Que na verdade é o melanoma e que felizmente é o mais grave, mas o menos frequente, né? Hoje estima-se pela Sociedade Brasileira de Dermatologia que a cada ano a gente tem em torno de 180 mil novos casos de cânceres de pele no Brasil. Ou seja, ele é o câncer mais incidente no Brasil. Ele está em primeiro lugar, ele vem antes do de mama, ele vem antes do de pulmão, ele vem antes do de próstata. Felizmente, o câncer de pele, quando a gente faz o diagnóstico, num percentual bem alto, em torno de mais de 90% dos casos, quando diagnosticados, a gente consegue curá-los. Quando a gente trata, principalmente, os carcinomas basocelulares, que são os mais frequentes, né, que são aqueles que vêm da manchinha vermelha, que não cicatriza, né, que tem casquinha, enfim, a gente consegue geralmente um resultado muito bom. Os carcinomas espinocelulares, eles são um pouco mais graves, eles têm uma característica um pouco diferente. Às vezes eles aparecem como verrugas na pele, também tem um índice de cura maior, porém podem eventualmente ocasionar metástases nas regiões próximas, né? Sim. Tipo, quando tem no nariz, por exemplo, na região nasal, eventualmente metástase óssea, né? Enfim, então é uma coisa importante o diagnóstico precoce. Por isso que a gente fala muito assim, procure, se você tem história familiar de câncer de pele, se você tem pele clara ou tem manchas pelo corpo que você nunca avaliou, é o momento de avaliar. Presta atenção. Né? Não é uma coisa assim, ó, a gente não tem que muitas vezes, eu vou tirar. Eu tenho várias pintinhas escuras, eu vou tirar essa porque eu não gosto. Ok, é uma indicação estética, que é bem diferente da indicação médica, né? Porque tem muitas vezes lesões que são estéticas e que não são necessariamente obrigatórias de remoção, e sim pela estética. Só que às vezes a gente observa que são removidas lesões estéticas e as que realmente precisariam ser tratadas não são. Né? Então hoje a gente tem vários métodos que a gente consegue diagnosticar, muitas vezes nem precisando fazer biópsia, né? Hoje um deles é a dermatoscopia. O dermatoscópio é um aparelho que você usa para examinar as lesões e que nos dá uma boa definição do tipo de lesão. Lógico que nunca abrindo mão da biópsia se for assim necessário. Claro, com certeza. E esses problemas, eles não aparecem de um dia para o outro?
eles vão se instalando aos poucos? Como é que funciona? Exatamente, né? A gente, quando descreve câncer de pele, a gente fala que é uma lesão lenta e insidiosa. Ela não vem de uma hora para outra. Ela pode piorar rapidamente, mas geralmente é um curso de 6 meses, 1 ano, 2 anos. Geralmente o paciente não vem no consultório logo no início, porque como no início da lesão ela não dá sintoma nenhum, ela não coça, ela não dói, ela não sangra, vai passando por outras coisas, né? Passa uma pomada, passa aquela coisa do brasileiro, né? Vou na farmácia primeiro, enfim, né? Mas muitas vezes a gente consegue, muitas vezes mesmo, fazer o diagnóstico antes de estar estabelecido o câncer de pele, na fase que a gente chama de ceratose actínica ou ceratose solar, que aí é uma lesão que você pode tratar sem ser cirúrgico, né? O câncer de pele, via de regra, a indicação de tratamento é cirúrgica, né? Na grande maioria dos casos. Doutora, nunca se falou tanto como se fala ultimamente nas dermatite. Por que tem tanto caso de dermatite? Na verdade, assim, a gente nem tem essa resposta, né? E muitas vezes as pessoas que têm dermatites, que vamos dizer assim, o que são dermatites? As dermatites, elas podem ser alérgicas ou não, né? Que então são aquelas manchas vermelhas que aparecem, que coçam em várias áreas do corpo, no rosto, nos braços, nas áreas expostas. Se acredita que o sol possa ter uma certa interferência nisso também. Porém, hoje a gente vive um momento de mundo onde as pessoas estão assim com muitos problemas de ordem emocional também, né? A gente fala genericamente estresse, né? Mas a gente sabe que existe muita ansiedade, muitos quadros depressivos e uma gama dessas dermatites pode estar relacionado com isso também. As pessoas somatizam na pele, porque a pele é altamente sensível, algum outro problema. Então, a gente, como médico dermatologista, tem que ter a percepção, tem que ter a sensibilidade de pensar também nisso. Claro que afastando todas as causas, outras, né? Porque uma coisa, assim, que eu acho que é importante a gente falar, hoje a dermatologia, ela se voltou muito para estética, né? É verdade. Eu já sou de uma geração de dermatologistas que a gente foi formado para ser médico dermatologista e a estética veio depois. As gerações mais jovens hoje estão muito voltadas para a estética. Ok, acho que faz parte, acho que é importante. É um outro nicho de mercado. Existe mercado, mas assim, eu quando falo para jovens estudantes, eu sempre coloco isso. Eu acho assim, a gente tem que ter, isso vale para qualquer especialidade. Com né? certeza. Você antes de ser qualquer outra coisa, você é médico. Você é dermatologista, mas você é médico. Hoje não dá pra gente admitir que um médico não saiba fazer um diagnóstico de uma doença dermatológica, né? Então, acho que a estética tá aí, eu também gosto, também faço algumas coisas, acho que vem para somar, mas a gente tem que focar muito de que muitas doenças sistêmicas, N doenças sistêmicas, cânceres, doenças reumatológicas, diabetes, disfunções hormonais, são diagnosticadas por alterações de pele. Né? Então, acho que isso é uma coisa bem importante da gente colocar para as pessoas, né, prestarem atenção e se preocuparem, sim, com a beleza, com a autoestima. Acho que a gente tem que estar bem, a gente tem que se gostar, mas a gente tem que entender que a saúde da pele também é tão quanto ou mais importante, e é esse o objetivo da nossa campanha do mês de dezembro, da gente estar alertando essas coisas. É verdade. Um outro problema também que tem afetado bastante as pessoas e que pode ter influência do estresse é a queda de cabelo. Hoje nos consultórios a gente sabe que muitas pessoas procuram o dermatologista por causa disso. Além dos fatores ambientais, o estresse também contribui para isso, né? Muito. Na verdade, hoje, queda de cabelo é uma coisa que a gente vê muito, tanto em homens quanto em mulheres, tanto que aquela que a gente chama alopecia androgenética, né, que são aquelas entradas, assim, hoje tu vê tanto em homens quanto em mulheres, e são N fatores causais, né, desde a situação familiar, muitas vezes existe uma história familiar de pouco cabelo, situações hormonais, a gente também vê muito. Aí entram distúrbios hormonais tanto da parte relacionada ao útero e ovário, como disfunções da glândula tireoide. É muito frequente as pessoas terem queda de cabelo, fragilidade ungueal, pele seca.
em função de uma disfunção de tireoide. E aí, como muitas vezes não tem outro sintoma, eles vêm no dermatologista. Sim, né? Então, a gente tem que pensar tudo isso. E, felizmente, cabelo é uma coisa que a gente vem estudando cada vez mais, aprendendo cada vez mais. Eu estive há um mês atrás num simpósio internacional de cabelos e unhas, na cidade de Gramado, onde se ficou praticamente 3 dias falando em cabelo. Né? Como tratar, que opções a gente tem. Hoje a gente tem bem mais opções do que shampoos apenas, anti-quedas, do que vitaminas, né? Hoje tu tem alguns procedimentos, claro que envolve a parte estética também, né? Mas para que se melhore o cuidado com a perda do cabelo e com resultados fantásticos, assim. Porque é realmente uma das queixas mais presentes nos consultórios. É verdade. Doutora, só para a gente finalizar nossa entrevista, vamos finalizar também falando sobre o evento que a Unimed realiza. Então, para as pessoas terem o primeiro acesso, passar pela avaliação, precisa estar na Unimed no dia 6. Exato. Então, no dia 6, sexta-feira, das 15 às 20 horas, a gente vai estar lá com uma equipe toda para estar fazendo essa triagem. E é importante, assim, que a campanha, ela objetiva atender quem? Pessoas de risco, principalmente, que estão expostas à luz solar e que não tenham plano de saúde e que também não tenham participado das 2 últimas campanhas, porque a gente quer ampliar cada vez mais o número de pessoas. Dá essa oportunidade. E no sábado, então, aquelas que forem triadas e forem selecionadas vão estar recebendo o atendimento no sábado a partir das 8 horas e, além do atendimento, o tratamento que se fizer necessário. São 3 médicos que vão estar à disposição. Sim, nessa campanha vamos estar em 3 médicos. E a Unimed sempre aberta aí para satisfazer a comunidade, favorecer uma saúde mais completa. Com esse certeza, é o objetivo, né? Esse né? é o nosso, que a gente fala sempre, é o nosso jeito de cuidar, Unimed, né? E dentro do nosso jeito de cuidar existe também a campanha de prevenção, que eu não vou errar, mas eu acho que nós já passamos dos 15 anos da campanha do câncer de pele. E a gente sabe que essa campanha acontece agora no mês de dezembro, mas isso não quer dizer que as pessoas devam procurar o médico somente no mês de dezembro. Com certeza. Eles devem procurar durante o ano todo, sempre que tiver alguma suspeita, alguma coisa que não esteja bem na pele, né? Que nos procure, que a gente está aí para estar ajudando e resolvendo as situações. Doutora, obrigada por ter vindo até a TV. Obrigada pelo convite, Sandra. Obrigada. E assim a gente encerra o nosso programa Viver com Saúde, desejando a todos vocês uma boa noite e uma excelente saúde. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Elite Pós-Graduação Erechim seleciona pacientes modelos para os seguintes procedimentos de rejuvenescimento: toxina botulínica para atenuar as rugas da face, preenchedores para aumentar o volume dos lábios e reduzir sulcos faciais, ozonioterapia, laser terapia, fios de sustentação para pele flácida estimulando o colágeno, bichectomia para um rosto mais fino e triangular, microagulhamento e muito mais. Todos os procedimentos realizados no curso de pós-graduação com minucioso planejamento e a supervisão de professores renomados.